Já viajei várias regiões do Brasil, vários estados, e eu vou te falar que aqui na nossa região tem muita coisa linda, maravilhosa, muito perto de você para conhecer. Muita gente que vem aqui na Famosa, um dos lugares que eu indico, que eu adoro, não só indicar aí também, é Bueno Brandão. Por que Bueno Brandão, né? Então, além da proximidade, a facilidade da gente poder ir para lá, seja de carro, de moto, muitas vezes vou eu, minha esposa e o nosso pet, o nosso cachorrinho, porque lá eu digo, né, como o turismo aqui da região, pelo fato de ter mais de 35 cachoeiras e você está dentro da Serra da Mantiqueira, então toda a região, você já passando aqui, pegando a estrada, né, Bragança, Socorro, e logo ali ao lado a gente já vai em direção a Bueno. E essa questão da serra, né, que eu estava falando, eu considero lá a joinha da Mantiqueira, que tem toda essa natureza, as belezas. Logo quando você já vai chegando, tem os cafezais à sua direita e aquele visual maravilhoso. Eu considero ela um dos melhores, né, lugares para viajar. Tem a questão também de ser considerado uma instância climática, muitas vezes até comparo com Monte Verde, apesar de eu gostar muito de Monte Verde, mas eu ainda prefiro muito mais ir lá para Bueno Brandão, né, por conta das cachoeiras, que eu também sou um apaixonado por cachoeira, o turismo rústico e raiz que tem lá. Então eu indico muito, né? Direto quem vem para cá fala, pô, e qual a distância? Pô, daqui da Famosa dá em torno de uma hora e pouco para você acessar Bueno Brandão. E não só pela pegada das cachoeiras, mas também pelo povo, aquela simplicidade que você encontra, né? Quando você entra na cidade, ali já logo na entrada lá, você já tem o café da manhã ali, no Minas ali, então Galpão Mineiro, na verdade, o Galpão Mineiro que eu adoro. Então minha chegada, ela já começa por ali, entendeu? No Galpão Mineiro. Então paro lá já para aquele jeitão bem mineirinho mesmo, onde você tem aquele pão de queijo, então saboreio aquele pão de queijo. Uma coisa que eu faço lá, que é uma dica bem legal, eu peço para cortar o parmesão à lagoa, de Alagoas, de Minas aqui, eles já cortam para a gente aquele parmesãozinho, eu já como junto. Um café, um pingado, né? Eu adoro um pingado, eu sou o campeão do pingadinho. Então, meu primeiro ponto de parada aqui eu indico é o Galpão Mineiro, né? O pessoal com aquele atendimento igual aqui da Famosa, aquele atendimento carinhoso, um lugar bonito, ele também tem um empório, tem os objetos mineiros lá para você comprar. Então é a primeira experiência quando chega em Bueno Brandão. Dali eu sempre tenho algumas cachoeiras da minha preferência, né? Uma delas é a minha cachoeira, né? Então a cachoeira do Luiz. Então a cachoeira, são várias quedas de água na cachoeira do Luiz. Então ela tem 3 quedas, ela não é para acesso, para nadar, ela não é tão boa, porque para nadar eu já gosto muito, por exemplo, da Machado 1, Machado 2, Malacacheta. Tem uma cachoeira aqui que eu vou falar depois para vocês, que é uma cachoeira especial e tem uma história toda especial, tem tudo a ver com a Famosa, essa cachoeira, mas eu vou guardar um pouquinho aí para contar para vocês esse detalhe aí. Outro ponto que me agrada muito lá em Bueno é você tem a igreja matriz, você tem os mirantes, né, que são lindos, e um ponto, além dos mirantes ali, essa regionalidade, eu já muitas vezes ali até, eu cheguei a almoçar ali no centro, tem uns restaurantes do centro que eu gosto muito, bem simples, ali para você comer uma comidinha por quilo, cheguei até a tirar uma sonequinha, tão simples lá, que eu cheguei até dar uma dormidinha lá no centro que é aquela cidade raiz e simples. E aí eu quero falar para vocês de uma coisa que eu gosto muito, é a Cachoeira dos Félix. Por que a Cachoeira dos Félix, que eu guardei aqui para falar um pouco mais dela? Porque sem conhecer a Cachoeira dos Félix, como nós temos uma pegada muito turística aqui na Famosa, né? Então a gente tem aqui
um programa que a gente criou um tempo atrás com o pessoal do Visite Interior, que são as nossas informações turísticas da Famosa. Aqui sempre teve Bueno Brandão. E quando a gente estava montando esse programa de querer mostrar um pouco a nossa região, que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, falando da nossa região, falando da nossa amada Bueno Brandão, a nossa joinha da Mantiqueira, que fica nos Serras Verdes do sul de Minas, a gente se deparou com a nossa amiga que estava fazendo esse trabalho com a gente, e ela nos apresentou a Cachoeira dos Félix. Então, é uma cachoeira que eu não conhecia, e o engraçado, pelo fato de eu não conhecer essa cachoeira, lá está aqui no toalete da Famosa, aqui ó, Cachoeira dos Félix. Eu não conhecia, e foi o pessoal aqui do Visite o Interior que nos apresentou, e um certo dia chega aqui na Famosa, depois que a gente criou essas placas, fez aqui, né, para você conhecer todos os pontos turísticos da nossa região, o Félix veio aqui na Famosa e ele viu a foto da cachoeira dele aqui. E eu não conhecia, o Félix é da família Félix, né, Cachoeira dos Félix, e ele falou, pô, ele ficou emocionado, pô, tem um lugar que fala da minha cachoeira sem eu saber. E eu não conhecia a cachoeira, não conhecia o Rafa, inclusive presidente do Contour lá de Joanópolis. E ele ficou emocionado. Puta, falou, nossa, que show, o cara estão fazendo, a pessoa nem me conhece, está fazendo propaganda aqui, promovendo o meu estabelecimento, porque é o nosso papel aqui, promover a nossa região, falar, dar dicas, né? Então, como eu estava falando, adoro dar dicas para o pessoal dos pontos turísticos, e aí ele, puta, que legal, que show, obrigado. E aí nasceu uma grande amizade. Então a Cachoeira dos Félix é uma das minhas preferidas, né? Tem toda meu carinho, meu amor, já fiquei hospedado nos chalés, lá tem aqueles chalés onde você tem a vista da Cachoeira dos Félix, é muito bem organizado, eles têm um empório, todo o caminho, né, o passeio, todos os degraus, tudo enfeitado, tudo foi preparado com muito carinho. E o próprio Félix, né, aí tem um outro ponto importante, a Famosa patrocinou um fan tour lá para Bueno Brandão, essa paixão, esse carinho é tão grande por Bueno, que nós patrocinamos o fan tour. Então, o pessoal de Bueno Brandão, uma cidade pequena, bem estruturada, raiz, com esse carinho, com essa pegada do café, da cachoeira, o turismo, ainda aquele turismo acessível, né? Que eu falo que Bueno Brandão é BBB, bom, bonito e barato. Então, para quem gosta, né, desse turismo diferenciado, bonito, barato, raiz, é imperdível. E eles montaram 5 rotas turísticas, né, com o Café Campo Místico, com os mirantes, o pessoal do mirante lá do Guará, né? Então, assim, você vê, quando o pessoal é organizado, gosta do que faz com carinho, então poucas cidades têm roteiro. E Bueno Brandão tem roteiro, tem história, tem café, tem cachoeira, tem o queijo da Serra das Ondas, até um lugar que eu indico para vocês almoçarem. Então a gente falou do café da manhã lá no Galpão de Minas, falou aonde almoçar, que é lá no Serra das Antas, tem o almoço também, comentamos aqui durante o vídeo, lá no Centrinho, os restaurantes mais simples, com aquele comidinha por quilo, né? E essas cachoeiras, uma mais linda que a outra, assim, seja lá Machado 1, Machado 2, Malacacheta, Cachoeira dos Félix, né, que tem toda essa pegada, né, toda essa intimidade que a gente tem aí, todo esse carinho que nós temos pelo Rafa, até já fiquei hospedado, meus amigos já ficaram hospedados lá no Félix, na família Félix, então seja um Félix. E então é isso, né? O que eu tinha para falar para vocês hoje é de Bueno Brandão, esse turismo raiz, uma estância climática, onde você tem cachoeira, tem café, tem onde você comer, né? Então ele é amplo e, além de tudo, com um preço que eu falo assim, muito acessível mesmo, né? Então o preço deles é muito bom mesmo.
e as atividades, a proximidade, a simplicidade. Outra coisa, onde ficar, né? Então tem muitas pousadas lá. Então eu indico uma das principais indicações. Então, como eu falei no início do vídeo, conheço muita coisa no Brasil, mas a nossa região tem muita coisa linda. Destaque de hoje, então, Bueno Brandão, com todas as suas maravilhas. Inclusive eu estou deixando um link aqui embaixo do vídeo, onde vocês vão poder conhecer um pouco mais também do roteiro turístico rural e artesanal aqui de Bragança Paulista. É o roteiro da Famosa, onde vocês vão adorar também. É um roteiro que a gente trabalha tanto a parte de um café da manhã bem diferenciado, no pé da Mantiqueira também aqui, conhecer o Moar, a mularia, poder andar de mula, conhecer a história da mula Confiança, da Aliança, não Confiança, que Aliança que é da Confiança, e aquele roteiro da Famosa aqui com workshop, com um pão com linguiça, fazer toda uma brincadeira aqui, distribuição de prêmios e, por último, fazer seu próprio chocolate no Puro Experience, também é um roteiro também imperdível que a gente deixa aqui como opção para vocês.